Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mente Sã Podcast. Eu ssou a Carol Paiva. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Carol. Eu dei uma embananada aqui no começo, né? Mas foi mais ou menos isso que eu quis dizer, né, Gabriela? Sim, isso mesmo. Quem tá num trabalho, num emprego, alguma coisa que não tá mais dando... Hoje a gente vai falar sobre ansiedade no trabalho. Na verdade, a Gabriela, que é psicóloga, vai falar aqui tudo sobre ansiedade no trabalho. Se apresenta primeiro, Gabriela. Pronto. Vamos entender juntos, né? Então, de antemão, quero me apresentar. Sou Gabriela Baquite, sou psicóloga, gente. Sou orientadora de carreira. E atualmente estou numa caminhada de instrução ao Mindfulness, estou na minha primeira formação. Não sei se vocês conhecem, mas também é um método que é muito aplicado, né, a forma de tratamento, principalmente pessoas que estão com demandas no trabalho. Mas ao longo do tempo aqui, né, do tempo que a gente tiver, eu vou explicando. Mas, como a Carol disse, para você que está se sentindo em dúvida, né? Tá com algumas questões dentro do trabalho. Acho que vai ser super interessante você participar desse momento com a gente, ter as descobertas, né? Primeiro, tudo que a gente vai mudar, a gente primeiro precisa reconhecer o que está incomodando para depois modificar, né? Então, vamos juntos aqui. Agradeço o convite, primeiramente, e é um prazer estar podendo compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e estar contribuindo também aqui para o podcast. Ótimo. Gabriela, eu até me enrolei aqui no começo, né, gente? É porque a plateia aqui tá massa hoje, até eu tô tímida. Mas, assim, o que eu quis dizer, né? Tem muita gente que tá num trabalho que não está se identificando ali naquele ambiente. E aquilo começa a pesar, começa a estressar, começa a causar ansiedade, né? Aquela ansiedade no trabalho, ou por causa do trabalho. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que muita gente já passou por isso, né? Sim, eu já passei por isso. E é isso mesmo, como você falou, o trabalho, ele carrega sentido, né? Na verdade, ele regula o ser humano para isso, porque nós, como animais racionais, diferentes dos animais irracionais, a gente é dotado de emoções, nós somos dotados de vontade de agregar. É tanto que nós temos relações, nós nos agrupamos, desde a família, depois aos amigos. Então, o trabalho para a vida adulta é muito reguladora e ela pede esse sentido, né? Então, quanto mais o ser humano encontra sentido nesse fazer, que na verdade é a nossa moeda de troca, né? Ao mesmo tempo que a gente exerce alguma atividade, a gente recebe o nosso sustento, a gente precisa disso, do sentido, né? Então, basicamente, o trabalho para o ser humano, para a subjetividade, vai ser isso, né? Esse regulador, é tanto que, observem, né? Quando a gente tem algum compromisso pela manhã, por exemplo, geralmente quem trabalha de carteira assinada já tem um horário pré-estabelecido. Então, quando chega no final de semana, por exemplo, mesmo que você não tenha o trabalho, você acorda naquela hora, né? Já profissionais autônomos que têm o seu próprio horário, são pessoas que, se tiverem um compromisso de manhã, já ficam mais alertas. Então, o trabalho, ele serve para o ser humano como esse regulador. A gente vai orientar as horas do nosso dia a partir disso, né? A partir do nosso fazer. E também um fator que é muito importante é que ele é gerador de identidade. Quando a gente está assistindo a um jornal, por exemplo, quando o repórter ele vai entrevistar alguém, logo que tem embaixo do seu nome tem a sua profissão, né? Então, é gerador de sentido. Então, além disso, a gente precisa ter uma identidade, e o trabalho também proporciona isso, né? Muitos autores da psicologia falam que o trabalho também proporciona o senso de identidade, de pertencimento, que a gente precisa muito. É quase que fisiológico também, né? Geralmente nós somos... eu sou Gabriela, eu sou a psicóloga, né? Eu não sou só isso, também tenho outras funções, mas a mais reconhecida na sociedade é isso, né? A gente sempre vai relacionar o que a gente faz. Então, isso é um ponto muito importante também da gente já começar entendendo, né, de como isso funciona, como impacta na nossa subjetividade. Sim, então como o trabalho é importante, né, na vida, porque dá aquela rotina também, não só para quem é autônomo, mas para quem tem, né, dá aquela rotina, e quando alguma coisa desanda, se a pessoa não tá bem, né, Gabriela? Ai, acordei, já pensa naquilo que não quer estar lá. E aí, como é que esses sintomas, como é que essa ansiedade vem? Como é que ela se manifesta?
É muito importante também a gente recordar um pouco de como o trabalho foi se modificando ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, há muito tempo atrás, o trabalho ele era algo pontual na vida, não era o centro da vida como é hoje, né? Então, assim, nós tínhamos essa necessidade de regulação, de identidade, mas a globalização foi acontecendo, a rapidez do mundo foi chegando para cada um, e o que antes acontecia, hoje não acontece mais. Por exemplo, isso é muito do interior, um costume muito do interior, mas antigamente isso na capital também acontecia, de que chegava a hora do almoço, as portas do comércio se baixavam e todo mundo ia descansar para depois iniciar o outro turno, né? E aí com a globalização isso foi modificando. Eu acho que, assim, hoje é um grande desafio, na verdade, fazer com que as empresas, ou o ritmo de trabalho, não estou falando só de empresas, respeitarem esses horários de descanso, né? É tanto que hoje, eu acho que muita gente que trabalha trazendo essa realidade da carteira assinada, né? Quando tem um intervalo de almoço, vão resolver muitas vezes suas coisas, vão resolver o que tem para fazer, as pendências. Então, hoje não tem mais tanto intervalo nos trabalhos, né? Os momentos de descanso, eles já estão mais reduzidos. Então, isso se modificou muito, a globalização ela veio acelerar muito na nossa vida, veio proporcionar praticidade, veio trazer modernidade, inovação, mas também trouxe essa mudança na relação que a gente tem com o trabalho. Hoje o trabalho, na verdade, ele toma muita parte da nossa vida humana, coisa que não acontecia antes. O ser humano ele conseguia dividir mais quem ele era, né? Entre família, entre a vida pessoal, mas hoje o trabalho está tomando muito do nosso espaço. E aí veio também a questão da a gente, veio né? consumindo muito. Então, e rapidinho, sim, Gabriel, pode falar. tu falou essa questão do intervalo do almoço, né? Nossa, quem nunca, hein? Quem nunca aí na plateia comeu assim, engoliu, porque tinha que voltar, né? Isso dá... o teu esposo tá dizendo que não. Ai, tu não tira horário de almoço, gente. Já aproveita para fazer as coisas. E dá uma ansiedade. Pensa numa coisa que eu detesto, é comer apressada. Exatamente. Nossa, eu fico logo ansiosa. Às vezes eu prefiro nem comer pra não ficar ansiosa. Não é pra não atrapalhar, né? Então, assim, junta-se a isso, essas modificações. E a ansiedade, ela já estava presente antes da muito trazer isso para as pessoas, para a gente não relacionar só a esse fato. Né? Nós já estávamos ansiosos, já existiam alguns fatores que já impactavam nessa emoção. Que é uma emoção como qualquer outra, ela é extremamente necessária, tão antiga quanto todas as emoções que a gente tem, na verdade, uma das emoções mais primitivas. Se a gente for imaginar o homem numa visão evolutiva, nós sempre precisamos... e precisávamos nos proteger, né? Enquanto a gente éramos homens e mulheres das cavernas, a gente precisava ter esse senso de proteção. Então, essa é uma das emoções mais primitivas que a gente tem. Então, isso veio, né, nos acompanhando. E nesse mundo moderno já estava acontecendo, né? Nós já estávamos precisando muito da necessidade de performance, nós já estávamos apresentando. E aí, isso aumenta e gera maior comparação, autocrítica, necessidade de se destacar no mercado, que é cada vez mais competitivo. Sim. Então, juntou-se vários fatores, né? Ocasionou também aí que veio junto com várias outras demandas. Então, hoje a ansiedade no trabalho é muito presente. Porque ela está presente em cada ser humano. Então, ela não vai se estreitar só ao pessoal, né? Sim. Ela vai também ultrapassar um pouco essa barreira do nosso fazer. Já que é esse nosso meio de sustento, então eu preciso estar exercendo aquela função, e ela é tão decisiva na minha vida, né? Preciso estar fazendo isso, eu preciso estar teoricamente bem, mas muitas vezes a gente é atravessado por isso. E aí é que a ansiedade aparece, porque é um fator de sobrevivência, né? E se eu estou tão ativado para me defender, para me destacar, para ter essa performance, né, hoje na vida moderna, então a ansiedade ela está muito ativada na gente, gerando maior, né, autocrítica e vários desses outros sintomas e sensações que a gente está tendo. E também quando a pessoa tem algum problema com colegas de trabalho ou não consegue se relacionar naquele ambiente, tudo isso pode gerar também, né, ansiedade? Muito. Conta demais, porque o nosso meio está muito competitivo, né? Então, às vezes, no trabalho, a gente não consegue encarar aquele como local onde eu estou entregando uma parte de mim. Às vezes, gera a sensação de que a gente está competindo com o outro. Às vezes, a cultura da empresa também conta muito. O clima organizacional vai contar, isso também é um fator, né?
muito importante de ser falado. Vai ter a nossa parte individual, nossa história de vida, coisas que a gente viveu, né, na nossa vida pessoal, na nossa família. E nesse contexto, muita coisa pode ser ativada aí, né? Para cada pessoa pode ser diferente. Tem pessoas que vão se criticar mais, outras que vão se cobrar mais, outras que vão sentir mais medo, mais ameaça. E aí cada contexto vai proporcionar um sintoma, né, uma sensação diferente para cada um. E quem já tem problema de ansiedade pode ser agravado, né? Sim. Ou quem tem mais tendência a ter ansiedade. Exatamente. Está sujeito a sofrer mais disso? Bastante. Fala um pouquinho. Né? Assim, porque, na verdade, é como se fosse um repertório que essa pessoa já apresenta. Então, se já é uma forma adaptativa dela viver e vivenciar os desafios dela, o trabalho ele pode, sim, estar agravando, estar potencializando. Geralmente, esse ambiente mais competitivo, ele pode... A pessoa que já tem esses sintomas, essa leitura, pode interpretar coisas que não são ameaçadoras como ameaçadoras. Né? Às vezes, entra um colega novo de trabalho dentro do seu mesmo setor e você pode se sentir ameaçado. Hoje, assim, no Brasil, a gente vive uma realidade socioeconômica muito insegura também. Sim. Então, os trabalhadores são muito atravessados por esse medo, às vezes, de perder o seu emprego. Então, a competitividade vai aumentar. Isso pode, sim, agravar algumas sensações, né? Algumas leituras que cada pessoa faz. Sim, e em relação a uma coisa que eu já passei também, eu estou só dando meus exemplos, né? Hoje eu trabalho, né? Eu sou autônoma e a gente tem clínica, a gente é dentista, né? Para quem não sabe. Mas eu já trabalhei para outras pessoas também em outras clínicas. E eu também senti a questão da pressa. Ai, faz logo que tem gente esperando. Ai, tem outro, ai, tem outro, ai, tem outro paciente, tem outro. E aquela pressão e se sentir, assim, vigiar, eu não sei explicar. Causa, pelo menos em mim, né? Causou bastante ansiedade. Fala um pouquinho dessa pressão do ter que fazer logo. A necessidade de produtividade, né? Sim. Também vai colocar a gente nessa posição de produzir a qualquer custo, independente de qualquer coisa, independente de você estar fazendo um trabalho, eu estou imaginando aqui, né? Uma situação delicada de você estar ali trabalhando num dente, né? Num processo desses. E muitas vezes os modelos de negócio trazem isso, né? Quanto mais pacientes eu receber, melhor. Então, vai colocar a gente nessa necessidade desenfreada de estar produzindo. Muitas vezes o que entra também, cara, um sintoma até que eu esqueci de falar, a procrastinação. Às vezes a gente recebe tanta essa pressão no trabalho que a nossa própria atividade às vezes causa medo, causa essa ansiedade, essa pressão. A gente vai evitando, isso vai gerando mais ansiedade. Então, de fato, isso também pode acontecer. Vai evitando como? Não entendi. Vai evitando fazer aquilo, né? Coisas às vezes que você sabe fazer, as suas atividades de trabalho. Se você estiver se sentindo pressionado, você pode estar evitando, você tem medo, às vezes, de fazer aquilo. É porque tem gente que, quando fica pressionado, trava, né? Isso pode que quer travar, dizer? Ou então pode ir deixando passar as suas atividades que você tem que fazer, né? Sim. Porque você pode estar com medo, você pode estar achando que não dá conta. Então, existem os pensamentos intrusivos também, que vão estar presentes nessas situações. Né? Então, Quais vão são? trazendo... Podem ser muitos e muitos pensamentos, né? Eles podem ser ameaçadores, né? A gente pode ter pensamentos muito irracionais, que invadem mesmo a mente da gente. E eles são geralmente muito incômodos. Esses pensamentos podem ser até violentos. Sim. Eles podem vir de forma de imagens, né? Em forma verbal na nossa mente. Nossa mente, ela tem uma capacidade muito grande de estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, Sim. a gente tem a mente consciente, a gente tem outras camadas, digamos assim, da nossa mente. Então, a todo momento, a gente está recebendo informação, produzindo. E o pensamento também é fruto disso, né? Sim. Dessa produção da mente. Então, às vezes, ele também pode aparecer, o pensamento intrusivo. Né? Sem a pessoa querer, Exatamente. ela está tão estressada que vem pensamentos... variados. ruins, digamos assim, né? Mas fala aí um pouquinho por que esses pensamentos vêm. Porque a pessoa está muito estressada e tem um limite no organismo, como é? Tem, assim. A gente está também sendo influenciado, esses estímulos, eles vão causar
questões fisiológicas na gente, né? Então, a nossa fisiologia vai respondendo. Então, os hormônios do estresse, o cortisol, né? Que quando ele fica muito ativado, ele vai fazer com que a gente entre em mecanismos de luta ou de fuga, Sim. né? Ou eu vou tentar evitar essas situações, lutar contra elas ou me defender. Então, os hormônios da gente vão fazer com que a gente vá reagindo. Outros hormônios, que são os do bem-estar, eles já não vão estar tão presentes nessas situações. Então, eles vão ativando esses pensamentos, né? Sim. Então, eles podem ser variados. Tem pessoas que Sim. pensam... Tem pessoas que pensam, que duvidam de si mesmas, que acham que não vai dar conta. Sim. E para cada pessoa ele vai vir de formas diferentes, né? Mas os pensamentos, eles também estão muito presentes, fazem com que a gente se desconcentre, com que a gente não consiga, né, realizar algumas atividades, incomoda, nos deixa agoniados, né? Sim. Em outras palavras. É verdade. E em relação aos sintomas, são mais ou menos isso que tu já está falando? Tem algum outro sintoma? Isso, taquicardia também pode acontecer, falta de concentração, na verdade, você pode encarar os riscos como riscos muito maiores do que eles são, então você hipervaloriza, às vezes, alguns riscos. Mas explica um pouquinho, desculpa, explica um pouquinho só o que é hipervalorizar. Pronto, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma dificuldade no trabalho. Eu vou pegar o exemplo do dentista, que é o mais próximo, né? Aqui, que foi o que surgiu. Vamos supor que você vai fazer um procedimento e ele é difícil. Você estudou para aquilo, você fez, né? Todo o protocolo. Mesmo assim, é um procedimento difícil, mas você hipervaloriza aquela situação. Você acha que você não vai dar conta, ou então que o seu material não foi, né? Não foi bom o suficiente, não estava correto, não estava higienizado. Você vai supervalorizando os riscos que podem acontecer. No cirurgia, ou fica com medo do resultado, isso. Fica assim, nossa, tu me descreveu agora. Há 4 anos atrás eu era assim. Eu tava num nível de estresse tão grande que eu ficava, ai, será que vai dar certo? Ai, será que ficou bom? Exatamente. Ai, será que isso... Eu pegava uma situação normal, ou pequena não, mas normal, né? E eu deixava desse tamanho. Pronto, isso é hipervalorizar. Então, uma situação dessa de um procedimento, né? Se você estiver hipervalorizando, vamos supor que você estava com medo extremo de que infeccionasse, né? Então, são coisas que podem acontecer, né? Numa situação cirúrgica. Mas se você fez todos os protocolos e se você não estivesse nessa situação, né? Sob efeito do estresse, talvez você não pensasse. Você entendesse como um risco, mas não como esse risco iminente, né? Catastrófico. Então, você também tem esse sintoma, né? Da gente catastrofizar as situações, achar que elas são maiores do que elas são, ou então não conseguir elaborar, de fato, as tuas estratégias de enfrentamento. E aí, para cada pessoa pode ser diferente. Se você sente mais tensão, pode ser que ela seja mais presente. Dores de cabeça, tem pessoas que sentem náusea, né? Assim, os sintomas são uma lista enorme. Eu vou tentar descrever aqui, mas eu acho legal de dizer que talvez... Para cada pessoa vai ser diferente. Se uma pessoa ela já tem uma tendência maior a ter uma sudorese, então nesses momentos ela pode suar muito, ela ficar muito pálida, às vezes a pressão cair. Já tem pessoas que têm uma dor de cabeça, então podem passar dias com uma dor de cabeça, ou então horas, e alguns medicamentos não fazerem efeito, né? Podem ter aí uma dificuldade de concentração maior ou mais prolongada. A exaustão também, quando se fala de trabalho, também está muito presente isso, a exaustão, que vai um pouquinho além do cansaço, gente. É quando você não consegue recuperar meio que a sua energia, né? O seu corpo não se recupera e você começa a ficar exausta, né? Os dias vão se acumulando e você vai começando a sentir outras coisas devido a esse cansaço. E o que você já fazia já não consegue mais ser suficiente. Então, a exaustão também, ela vai passar, né? Vai passar um pouquinho do comum. E todos os sintomas, né, é importante pedir ajuda quando você já não consegue mais lidar com eles. Quando você não tem mais estratégias, quando aquilo já não está sendo mais adaptativo, né? Quando você ficava cansado ao extremo e conseguia se recuperar, e você não consegue mais tanto, né? Quando você vê que algumas capacidades do dia a dia já estão sendo comprometidas, como a sua atenção, né? A sua concentração também, quando isso já está muito afetado, aí sim é hora de pedir ajuda. Quando você já está duvidando muito de você, quando você está com a sua autoestima baixa, a sua autoconfiança. Então, é muito importante a gente pensar isso, no limite. Quando já está passando de um limite do suportável, é quando a gente precisa buscar ajuda. Porque em maior ou menor grau a gente vai sentir em algum momento, né?
Já que já está tão comum a gente estar vivendo sob essa condição, todos nós estamos estressados, né? Principalmente numa cidade grande, onde tem muito trânsito, muitas dificuldades. Mas o que vai determinar é o limite, quando isso está de uma forma extrema. Então, a pessoa tem que saber quando vai pedir ajuda, né? Exatamente. E pedir ajuda para quem? Um médico psiquiatra, um psicólogo? Como é essa ajuda? Nas duas vias, né, elas são muito válidas. Geralmente tem pessoas que vão primeiro ao psicólogo e aí, né, pedem essa orientação, começam um tratamento para ver se conseguem ir fazendo primeiro o tratamento psicológico e aí o psicólogo ele pode fazer essa avaliação e ele pode te encaminhar ao psiquiatra. Já tem pessoas que vão diretamente ao psiquiatra, às vezes encaminhado de outros médicos de outras especialidades, que é uma coisa muito comum também, gente. Nem sempre está sendo mais comum agora a gente procurar os profissionais psis, né, ou psiquiatras ou psicólogos. Mas muitas vezes a porta de entrada eram vários outros médicos, clínicos gerais, os próprios dentistas, porque é uma questão muito emocional, o bruxismo, a ATM, está muito relacionado, né? Então, geralmente as portas de entrada eram outras. Síndrome do intestino irritável, então o médico gastroenterologista também vai estar envolvido, o clínico geral. As próprias emergências, então, recebem muito, né? Então, muitas vezes, eram quem encaminhava direto para outro médico, né? E esse psiquiatra encaminhava para o psicólogo. Eu diria, já vou puxando um pouquinho para a minha área, né? É interessante fazer uma avaliação com um psicólogo, assim, é de extrema importância, na verdade, porque aí você consegue se perceber, consegue imaginar, né, se o tratamento psiquiátrico também faz sentido para você, e juntos, você e esse profissional vão conseguir enxergar qual é a melhor hora, né, qual é o melhor momento, se você consegue administrar esse estresse, essa situação, essa ansiedade, ainda com tratamento psicológico. Então, acredito que talvez seja a melhor forma. Só com o psicológico, né? Para o pessoal entender. Também é possível. Sem ter que ir para remédios e tudo, né? Também é possível. Tem pessoas que conseguem administrar, sim, já tem pessoas que não. Então, por isso que a avaliação é tão importante, né? Você, junto com o profissional, você ir avaliando qual é o melhor momento, a melhor hora. Tem pessoas, às vezes, que têm muita resistência. E aí, eu já deixo aqui o convite também para a gente ir quebrando essa resistência, gente. Sim. Os medicamentos, eles são, na verdade, formas de devolver a qualidade de vida. Eles não são vilões, né? E às vezes é só por um momento, né, Gabriela? É só por um momento. Às vezes tem pessoas que precisam só para uma emergência. Então, tudo que for agregador, na verdade, a gente precisa olhar com outros olhos. Não tem nada demais você se cuidar, né? Eu tenho certeza que outras dificuldades de saúde, por exemplo, pessoas que têm diabetes não sofrem o mínimo de preconceito que pessoas que têm ansiedade sofrem, né? Então, é muito mais fácil você se tratar quando é outra questão, quando não é psicológica. Então, quebremos isso, né? Deixa aqui o convite, deixa aqui essa reflexão, na verdade, que se for necessário, né? Se você vê que faz sentido, na verdade, é agregador. Não tem nada, né, de irresponsável medicamentos antidepressivos. A grande maioria não viciam, só os de tarja preta, e mesmo assim, se for sem acompanhamento. Sim. Mesmo os de tarja preta ainda, né, não tem esse potencial se forem bem acompanhados. Tudo bem que os medicamentos não são da minha área, gente, mas como pessoa que tá, né, que faz parte também da área psi, eu também gosto sempre de trazer esse conhecimento, né? Ótimo. E aí, Gabriela, só mais umas perguntinhas. Como proceder diante de uma crise de ansiedade no trabalho? Né? Certo. Quem já teve crise de ansiedade? Quem já teve? Assim, eu não sei se eu já teve. Eu não sei se eu tive, né, Deise? Eu não sei, tem mais convidados ali. Aquela vontade de ir pro banheiro chorar, né? Quem não teve, né? Eu vi até no Instagram, um dia desse, um videozinho que estavam compartilhando. A menina entrava no banheiro, aí chorava, tu viu? Aí, mas eu preciso desse emprego, eu preciso. Ela limpava, aí levantava assim o astral e voltava. Porque tem gente que tá em alguns trabalhos que não podem sair, né? Por questões financeiras. Então, a pessoa tá em sofrimento. Diz uma dica, o que é que essa pessoa tem que fazer se ela vai continuar naquele ambiente, né? Por questão financeira. O que é que ela tem que fazer para sair desse sofrimento? Pronto, nessa situação mais específica, mais delicada, acho que o primeiro ponto é a gente sair um pouquinho desse automático,
do calor dessa emoção e ir mais para o manual, né? A gente começar a entender nossas emoções, talvez ir administrando elas melhor, ir buscando a ajuda, né, dos profissionais, para você conseguir entender quais esses sintomas que são os mais comuns a você, quais os que mais atrapalham, para você conseguir recuperar, né, essa qualidade de vida. Mas falando mais assim da crise, né, eu acho importante estar atento à respiração. A nossa respiração, gente, é a nossa âncora. Então, não é necessário você ir controlando, né? Você ir forçando que ela esteja calma. Pelo contrário, você estar atenta já é uma forma de atenção, já é uma forma de você estar no momento presente. Então, acho isso muito importante, né? Uma forma de regular também até a nossa mente. Acho importante também a gente ficar atento aos pensamentos. O que está se passando na sua mente? O que está acontecendo ali naquele momento que você acha ameaçador? E depois a gente ir procurando se esses riscos, eles realmente existem. Né? Para a crise, eu acho que o principal é esse pontapé. Acho que esses 3 pontos são muito importantes, você ir se situando. E, posteriormente, né, que você conseguir administrar melhor essas emoções, você ir buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, para você ir reavaliando. Se é o caso de sobrevivência, aquele trabalho não faz mais sentido para você, com saúde você consegue reconstruir o sentido dele, você consegue fazer melhores escolhas. Se for um trabalho muito tóxico, e você não tem recurso interno ainda para dizer, vou sair daqui, vou procurar outras coisas, né? Com a qualidade de vida emocional, você tem mais possibilidades de escolher. Né? Tanto que quando a gente não está bem, a gente não consegue fazer boas escolhas. Isso. Então, primeiro é isso, né? Se reencontrar, sair desse automático, para você ir conseguindo reconstruir. E a vida profissional, na verdade, hoje é muito ampla, a gente pode fazer várias escolhas. Diferente de antigamente, a gente não precisa morrer no mesmo trabalho, né? Pelo contrário, as pessoas hoje até... Tem gente que nem cogita mais aposentadoria porque quer fazer outras coisas, quer descobrir outra profissão. Então, hoje, a gente está com uma sede de sentido independente da idade. Pode recomeçar com 30, 40, 50, 60 anos. Na minha faculdade em busca de psicologia, do propósito, isso, né? Um exemplo, né? Na minha faculdade de psicologia, eu tinha muitas colegas muito mais velhas. E aí, desde esse tempo, né, eu já percebo que o movimento do mundo está diferente. As pessoas não estão mais se importando, porque o tempo passa para todo mundo, né? O mesmo ano que você vai ter agora, também vou ter. A gente tem, né, vidas e idades diferentes, mas sempre é possível mudar dentro das nossas possibilidades. E elas podem ser expandidas, né? Se eu tenho poucos recursos hoje, sejam financeiros ou de qualquer outra ordem, se eu desejo mudar, se eu estou com condições internas, eu vou fazer o possível para isso se modificar, né? Perfeito! Perfeito! Pois, Gabriela, gente, a gente está chegando ao fim, tá? Do nosso podcast. Eu quero que tu deixe aí todas as tuas redes sociais. Diz se tu atende online ou só presencial, certo? E, antes disso, tá? Eu queria só pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem seu like, comenta aqui embaixo. E tem apoiadores. Queria agradecer a Clínica Inovodonto. Vão lá no Instagram da Clínica Inovodonto. Qual é o... Eu não ensaiei. Tá aqui, ó. Clínica Inovodonto Oficial. Sigam lá. Obrigada, galera. Sigam lá no Instagram. Engajem, comentem. Eu não ensaiei esse apoiador. Pronto. Antes, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá animada aqui hoje. Eles só estão bem calados. Vamos bem falando. Calados. Eu acho que não. Tu tinha, né? É levantar em relação ao tempo de tratamento, assim, pra você ter alta da ansiedade. Assim. Pronto, assim, hoje eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, né? Uma terapia que é mais diretiva, mais objetiva, e a literatura, né, os livros, eles falam em torno de 2 a 4 meses, mas pela minha experiência de outros colegas também, geralmente o tratamento não é só durante esse tempo, né? É um tempo estimado, mas muitos pacientes às vezes querem até continuar para se conhecerem mais. Geralmente os ganhos a longo prazo são maiores, então assim, acredito que em torno de 1 ano, 2 anos, para alguns casos, e tem pessoas, dependendo do diagnóstico ou do caso da gravidade, permanecem por mais tempo. Mas acho que é bacana. Posso. Pronto, ele estava falando que ele, com a experiência dele de corporativismo, as empresas estão pensando mais, estão tendo essa inteligência, né, de serem estratégicos e cuidarem mais das pessoas. Realmente é um movimento que eu vejo bastante em empresas que
pensam mais, né, no colaborador, que tem um trabalho com gestão de pessoas, então essas empresas estão levando. Tem até projetos muito interessantes que estão sendo desenvolvidos e elas estão percebendo o capital humano, né, do negócio, que talvez seja o principal. Então, empresas que saem dessa mentalidade, gente, só do retorno financeiro, são empresas assim que têm muito potencial, porque você acaba fidelizando seu colaborador, você acaba gerando confiança, senso de pertencimento. Então, essas empresas já estão anos à frente de várias outras, né? Isso é muito importante, muito interessante também para a sociedade. Perfeito. Amei. Então, Gabriela, diz aí teu Instagram. Redes, né? Pronto, gente. Sou muito presente nas redes sociais. Meu Instagram é @psicologa.gabrielabaquite. Pode me encontrar lá tem o meu contato. Atendo de forma presencial e de forma online aqui em Fortaleza. Isso. Meu consultório fica próximo ao Shopping Via Sul. Tenho ainda alguns horários, então se você se interessa, se você se sente convidada, pode estar me procurando lá que a gente conversa. Tá ótimo. Então, vou deixar tudo aqui nas descrições, tá, Gabriela? Certo. Quero agradecer muito a tua presença. Foi muito bom falar de um tema tão importante, né? Que muita gente está passando por isso. Ansiedade no trabalho. Exatamente. E é isso. Muito obrigada. Vai ajudar muitas pessoas. Eu espero. Eu que agradeço, Carol, de novo o convite, né? É muito legal você estar trazendo esse tipo de informação, porque às vezes a gente sente na pele e não sabe o que é. Então, eu agradeço ter sido essa porta-voz, né, do podcast de vocês. Espero, de fato, contribuir com muitas pessoas. Ai, que bom. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever aí, deixar o seu like. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.